Olá, pessoal, ficou mais fácil? No nosso quarto exemplo do estudo do cálculo da área sobre o gráfico, nós temos a seguinte situação. Calcule a área sobre o gráfico da função f de x igual a x3 menos x, sendo os intervalos variando de menos 1 a 1. Bom, o que nós temos aqui, olha, a gente já discutiu nos exemplos anteriores que a primeira observação que a gente faz é identificar a função e traçar o gráfico dessa função, porque através da representação gráfica nós vamos observar as regiões que estão sendo formadas acima do eixo x e as regiões que estão sendo formadas abaixo do eixo x. Lembrando que todas as regiões formadas abaixo do eixo x, eu vou multiplicar por menos 1, para não ficar com uma área negativa, ok? Nesse caso aqui, olha, nós desconhecemos o comportamento dessa função. x3 menos x já não é uma função tão óbvia como as outras que a gente vinha trabalhando. Quando eu não reconheço o comportamento da curva, o que eu vou precisar fazer? Atribuir valores para x, substituir na função e encontrar valores para y, para a gente observar o comportamento dessa curva, ok? O nosso intervalo já foi dado, olha, a gente já sabe que tá variando de menos 1 a 1. Então, eu vou ter menos 1, 0 e 1. Normalmente, a nossa primeira tentativa são esses três valores. Se nós pegarmos esses três valores e substituirmos na função, nós vamos encontrar 0, 0 e 0. Olha o que acontece. Ao traçar esse gráfico aqui, olha, nós vamos chegar na seguinte conclusão. Vamos esboçar aqui o nosso plano cartesiano, o eixo x e y. Aqui está o nosso 0. E aí nós vamos colocar aqui, ó, nós temos o ponto menos 1, 1 e 0. Traçar esses pontos aqui, olha, menos 1 de x para 0 de y, tá aqui o meu ponto. Ponto 0, 0, tá aqui. O ponto 1 e 0, tá aqui. Se eu trabalhar só com esses três valores, olha que situação que eu vou chegar. Eu não vou conseguir visualizar o comportamento da minha curva. O que eu preciso aqui? Atribuir mais valores para x entre esses intervalos aqui, olha, entre menos 1 e 0, para saber o que a função, o que a curva está fazendo aqui, se ela está subindo ou se ela está descendo. E aqui desse outro lado a mesma coisa. Então, o que a gente pode fazer? Olha, entre menos 1 e 0 eu poderia pegar qualquer valor, mas eu vou pegar o menos meio. São valores mais visíveis para a gente, mais fáceis da gente marcar aqui no gráfico. E aqui eu vou colocar meio. Substituindo esses valores de x na função, eu vou encontrar 0,375 e menos 0,375. Ok, então agora em y, olha, eu vou chegar até 0,375 e aqui embaixo, menos 0,375. Ok. Agora sim, olha, então agora eu acrescentei o menos meio e acrescentei o meio. Menos meio forma um ponto lá em y, ó. Eu tenho um ponto lá em cima e aqui eu tenho um ponto aqui embaixo, uma realçar de vermelhinho aqui, ó. Então, agora sim, olha, nós encontramos mais um ponto entre menos 1 e 0 e mais um ponto entre 0 e 1. Por que é importante eu fazer isso aqui, olha? Porque na hora que eu for analisar o comportamento da minha curva, olha, eu consigo enxergar uma região que foi formada acima do eixo x e uma região que foi formada abaixo do eixo x. Quando eu esboço esse gráfico, eu consigo montar a integral que define essa área para mim. Porque, olha, acima do eixo x eu vou ter uma integral positiva, variando de menos 1 a 0. A minha função é x3 menos x dx.
Aqui embaixo, olha, de 0 a 1, eu já vou ter uma região negativa. Então, vamos multiplicar por menos 1. A função é a mesma, x3 menos x dx. Ou seja, se tivesse pedindo somente para eu descrever a integral que calcula a área dessa região sobre o gráfico, aí estaria a minha integral, olha. Deixando bem claro que essa região de menos 1 a 0 é positiva e essa região de 0 a 1 é negativa. Esses exercícios de área sobre o gráfico, isso aqui, olha, é o ponto principal que a gente deve observar. Nesse exemplo aqui, olha, está pedindo para a gente calcular. Então, agora, o que a gente precisa fazer? Desenvolver o cálculo dessa integral. Então, nós vamos ter que a área vai ser integral de x3 menos x dx, variando de menos 1 a 0, menos a integral de x3 menos x dx, variando de 0 a 1. A área, então, aqui vai ser a integral de x3, x4 sobre 4, menos x2 sobre 2, isso aqui tudo variando de menos 1 a 0. Menos, essa integral aqui vai ficar x4 sobre 4, menos x2 sobre 2, isso aqui tudo variando de 0 a 1. Aqui aplicamos a regra básica de integração mesmo, ok? Nós estamos lidando com uma função polinomial, então é direta a integração. Aqui, então, olha, o que nós vamos fazer? Calculei a integral, vou aplicar os intervalos, aplicando o teorema fundamental do cálculo, fazendo f de b menos f de a. Aplicando o f de b aqui, eu vou zerar tudo isso aqui. Menos o f de a. O f de a eu vou substituir o menos 1 agora nesse parênteses todo aqui. Então, eu vou ter 1/4 menos 1/2. O que a gente fez ali? Vamos ressaltar aqui, olha. Aqui eu tenho f de b menos f de a. Foi a primeira integral definida. Agora, nós vamos para outra, olha. Menos. Vou abrir colchete para não correr o risco de errar sinal. Fazendo f de b menos f de a de novo. Aplicando 1 aqui, olha, eu vou ter 1/4 menos 1/2 menos o f de b. O f de b menos f de a. O f de a aqui é 0, olha, vou zerar tudo aqui. Vamos ressaltar isso aqui. Então, olha, f de b menos f de a. Resolvendo normalmente a integral aí, sem maiores complicações. Então, nós temos aqui, a vai ser igual a menos, tirando o mínimo ali, eu vou ter, o mínimo aqui vai ser 4, 1 menos 2, menos, tirando o mínimo aqui, porque eu tenho uma diferença de fração, né? Então, vamos tirar o mínimo, dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador. Então, minha área aqui vai ser igual a 1 menos 2/4, vai dar menos 1/4, vezes menos 1/4. Menos 1 menos 2 menos 1 menos 1/4. Então, aqui nós temos que a área vai ser 1/4 mais 1/4. Ou seja, a nossa área aqui vai ser 2/4, ou seja, nossa área é 1/2 unidades quadradas ou unidades de medida de área, unidades de área. Aí depende. Como nesse exercício aqui não foi definida a unidade de medida pra gente, a gente deixa de forma genérica. Então, olha só, o que nós fizemos? Identificamos a nossa função. Se é uma função que a gente conhece o comportamento do gráfico, a gente já pode esboçar o gráfico direto. Se eu não sei como vai ser o comportamento do gráfico, eu faço uma tabela para visualizar só onde que eu vou ter região negativa, onde eu vou ter região positiva. Porque se eu marcar essas regiões erradas aqui, olha, na minha integral, eu vou errar todo o meu cálculo. Eu vou desenvolver a minha integral errada. Então, essa visualização gráfica aqui, olha, é importantíssima para a gente nesse tipo de problema, ok? A partir daí, montamos a integral
é realmente resolver a integral definida para o cálculo da nossa área sobre o gráfico. Ok? Continue assistindo as nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e até o próximo vídeo.